Imagine acordar um dia e descobrir que o lugar onde você vive está envenenado, que o solo sob seus pés, o ar que você respira e até os brinquedos dos seus filhos estão contaminados com um veneno invisível, que a única saída é fugir para sempre. Essa não é uma ficção, é a história real de Times Beach, Missouri, uma cidade que literalmente desapareceu do mapa, mas cujo mistério ainda assombra os Estados Unidos. Esta é a história da cidade tóxica que os EUA preferem esquecer. O nascimento de uma cidade. A cidade, como muitas outras nos EUA, sofria com a poeira constante das ruas de terra. Para conter o problema, a prefeitura contratou um homem chamado Russell Bliss para borrifar óleo usado pelas vias da cidade. Mas o que ninguém sabia era que esse óleo vinha misturado com dioxina, um subproduto altamente tóxico da fabricação de herbicidas e pesticidas. A mesma dioxina que foi usada como base no Agente Laranja durante a Guerra do Vietnã. E foi assim, sem saber, que Times Beach começou a morrer lentamente. O veneno não tinha cheiro, não tinha cor, mas já estava em cada partícula de poeira que subia no ar. Em cada criança que brincava descalça nas ruas. Sinais de alerta. Com o tempo, os moradores começaram a adoecer. Crianças apresentavam alergias severas. Animais domésticos morriam misteriosamente. Abortos espontâneos se tornaram comuns, mas as autoridades demoraram a agir. Somente em 1982, quando uma série de investigações ambientais foi iniciada, descobriu-se que Times Beach estava contaminada por níveis alarmantes de dioxina, o suficiente para tornar a cidade inteira inabitável. Era tarde demais. O veneno já havia penetrado tudo. O solo, os lençóis freáticos até as asas. E então, em um movimento histórico, o governo do EUA tomou uma decisão drástica: evacuar toda a cidade. A fuga forçada. Em 1983, mais de 2 moradores foram obrigados a abandonar suas casas. Muitos saíram com a roupa do corpo, deixando para trás fotografias, móveis, brinquedos, álbuns de família, vidas inteiras. O que antes era uma comunidade virou um cenário de filme de terror. As ruas ficaram desertas. As janelas, ainda com cortinas, começaram a desbotar ao sol. Algumas casas tinham árvores crescendo dentro. O local foi isolado com placas de perigo, alta toxicidade. Não se podia entrar, não se podia limpar, não se podia voltar. A cidade virou um cemitério sem corpos. O esquecimento planejado. Durante anos, Times Beach desapareceu dos mapas. Nenhum jornal mais falou sobre ela. O governo restringiu o acesso e iniciou um processo lento de descontaminação. Mas muitas teorias surgiram. Alguns dizem que a dioxina foi apenas um disfarce, que o local era usado para testes secretos de guerra química. Outros acreditam que há túneis e instalações subterrâneas escondidas sob a cidade. Exploradores urbanos que conseguiram driblar as barreiras e invadir o local relataram encontrar documentos, gravações e artefatos que jamais foram explicados. Teriam sido provas escondidas? Ninguém sabe. O Renascimento Silencioso. Em 1997, parte da cidade foi convertida no Route 66 State Park, um parque ambiental. Mas há um detalhe curioso. Embora o parque seja público, a área onde ficava o centro da cidade segue fechada. Placas orientam os visitantes a não cavar nem tocar em certos pontos. Algumas estruturas da antiga cidade ainda estão de pé, mas ninguém fala sobre elas. É como se o passado estivesse sendo discretamente apagado. Times Beach continua sendo um dos maiores mistérios ambientais da história dos Estados Unidos. Uma cidade onde o tempo parou, onde as vidas foram esquecidas e onde o silêncio grita mais alto que 1000 vozes. Mas, e se eu te dissesse que essa não é a única cidade proibida no mundo? Que existem dezenas de lugares como esse, escondidos, abandonados, proibidos de serem visitados. Se quiser saber quais são, comente aqui embaixo, quero mais mistérios e se inscreva no canal, porque isso é só o começo.